Pleno Time recebe agora o policial militar da Bahia, Maurício Valverde, ele que está processando Luana Piovani. Maurício, muito bem-vindo ao Pleno Time. Bem-vindo, Maurício. Olá, Monique. Olá, Marcos. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Boa tarde. Maurício, eu gostaria de começar sabendo de você a sua motivação para mover essa ação contra a atriz Luana Piovani em nome da corporação, né? Explica pra gente. Veja, Monique, primeiro eu queria destacar que eu não estou processando a referida atriz em nome da corporação, né? Eu gostaria realmente de representar todos os nossos colegas, os 30 mil policiais que ela ofendeu em sua fala, mas eu não tenho legitimidade para isto. Então, eu represento somente a mim, né? E estou também conclamando a outros policiais, né? Eu já tenho aí uma centena de policiais cadastrados, que também têm intenção de processar a atriz, mas temos que fazer isso por não ter legitimidade coletiva de forma individual. Maurício, todo mundo se acha entendido de segurança pública, né, como é o caso da Luana Piovani e uma parte considerável da sociedade. Como é que se analisa essa ofensiva de parte da sociedade à atuação policial? É interessante essa sua fala, Marcos, porque é o seguinte: quando o médico vai fazer uma operação, a gente procura saber, né, o que é que está sendo feito ali por uma questão de informação. Mas a gente não questiona os métodos utilizados por eles. Mas já na Polícia Militar, tudo que nós fazemos tem algum estudioso, um filósofo, um sociólogo que entende mais de polícia do que o próprio policial, né? Nós somos sobretudo nós praças, nós somos os peões de fábrica. Nós estamos ali no chão da fábrica, entendendo o dia a dia dessa criminalidade. Então, realmente é complicado você conviver com tantos especialistas, porque eu costumo dizer aqui que é muito cacique para pouco índio. Maurício, a atriz Luana Piovani, ela disse que a polícia baiana trabalha com extermínio. Em que medida o senhor considera que as declarações dela esbarram na liberdade de expressão? Excelente essa sua pergunta, porque eu fui muito questionado. A Luana, ela compartilhou esse processo dentro de uma página chamada Fim da Polícia Militar, né? Ou seja, se ela compartilhou com os milhões de seguidores que ela tem, aliado aos milhões de seguidores que essa página tem, imagine a quantidade de pessoas que não vieram na minha página me xingar, né? Então, assim, eu tive que lidar com isso e muita gente citou justamente esta questão da liberdade de expressão. Eu sou um defensor convicto, Monique, das liberdades e garantias individuais e também da liberdade de expressão. Ora, mas eu não posso, eu estou aqui agora com vocês online, eu não posso, por exemplo, fazer um comentário racista. Eu vou responder por isso. Eu vou utilizar o meu direito de me expressar, a minha liberdade de expressão, mas no caso do cometimento do crime em minha fala, eu vou responder por ela. Então é basicamente isso. Eu não pedi ao advogado que retirasse a página dela do ar, eu não pedi nenhuma medida autoritária, eu pedi tão somente que ela fosse responsabilizada por aquilo que ela falou, né? Eu sou conservador e eu penso que as pessoas precisam, além de ter a liberdade de expressão, a responsabilização também do indivíduo. Agora, o senhor acha que a imprensa cumpre um papel de desinformar e de repente, jogar a opinião pública contra a atividade policial? Como é que o senhor analisa a atuação da imprensa em meio a esse assunto que a gente está tratando aqui? Marcos, eu não tenho dúvidas do papel da imprensa nesse processo. Veja, vocês estão dando um espaço muito raro para um policial falar o seu lado da moeda. Mas nós sabemos que a grande imprensa não trabalha dessa forma. O que é que nós temos aí? Quando é para falar de um bandido, por exemplo, mesmo que esse cara ele seja um canalha que matou uma criança, que sequestrou, que estuprou, qualquer tipo de crime que ele tenha cometido, eles tratam como suspeito. Agora, perceba quando a matéria é sobre um policial que errou. São dois pesos e duas medidas e que nós temos que lidar com isso todos os dias e adequar a nossa atuação com essa realidade que vivemos. A gente tratando sobre
voltando naquele assunto de que todo mundo se acha entendido para dar pitaco em segurança pública, nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Edson Fachin, que é o ministro da ADPF das favelas, uma medida que o Supremo adotou para cercear a atividade policial nas comunidades, nas favelas no Rio de Janeiro. Então, eh, dentro daquilo que o senhor acabou de dizer, que tem sociólogo, existem pessoas que nunca pegaram numa arma e nunca estiveram presentes numa incursão a uma comunidade, a uma favela, uma troca de tiros, não tem ideia do teor, da temperatura e das nuances que envolvem, uma operação, desse risco, né. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando cria uma medida de cercear atividade policial dentro de uma favela, ele não está comunicando também o descrédito da polícia à sociedade? Sem sombra de dúvidas, isso é muito danoso para o imaginário popular. Eu vou citar uma coisa aqui para você conseguir compreender. A imprensa costuma dizer que não se reage a assalto. Alguém aqui, enquanto operador de segurança pública, iria dizer para um cidadão comum: olha, se você vir alguém com uma arma apontada para você, reaja? Óbvio que não. Ninguém iria dizer, faça uma bobagem como essa. Mas quando a grande imprensa, quando nossos líderes, quando pessoas públicas começam a massificar que não se reage a assalto, nós já tivemos na imprensa um repórter perguntando para um desses criminosos e ele disse: ele não sabia que não se reage a assalto? Ou seja, a influência que essas pessoas exercem essa função social que tem a fala dessas pessoas, elas têm que ter muita responsabilidade no que está falando. Então, assim, a fala do ministro, inclusive a de Barroso, salvo engano, foi Barroso que disse que a polícia prende mal, então tudo isso tem uma repercussão no imaginário popular e, consequentemente, na ponta da lança no trabalho do policial militar, lá, sobretudo, com o tráfico de drogas. Monique. Maurício, a atriz Luana Piovani, ela tem quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais, então o que ela fala viraliza para o bem ou para o mal, né. E você disse que depois que ela compartilhou essa página contra policiais, você recebeu muitas, milhares de mensagens e xingamentos. Eh, você sentiu algum teor de ameaça mais sério? Teve alguma outro tipo de resposta mais incisiva do que apenas xingamento de internet? Tinham pessoas que me xingavam, tinham pessoas que me ameaçavam, mas eu não me importo muito, Monique, porque assim, isso é interessante aqui, tá? Maurício, você vai processar todo mundo que xingou a polícia na internet? Não é isso. É porque quando eu fiz o processo, eu deixei claro para o advogado que esse processo precisava ter um cunho pedagógico. Assim como ela tem 6 milhões de seguidores e isso influencia as pessoas, uma possível condenação por danos morais ou pela fala de imputação de crime a 30 mil policiais militares vai repercutir como algo dizendo o seguinte para os seguidores dela: olha, a internet não é uma terra sem lei. E sequer precisamos aí dessa regulamentação da internet. Com esse processo, inclusive, eu provo que a internet já existe as suas regras que são aplicadas no dia a dia. Então, não é um caso de processar todo mundo que xinga a polícia, mas aquelas pessoas, e aqui eu cito o caso da Rita Lee. Rita Lee xingou os policiais em Sergipe, eu acho que em 2015, 2016, e Rita Lee foi condenada a pagar uma indenização àqueles policiais. Ora, alguém viu a Rita Lee reiterar nesse aspecto? Incentivar que as pessoas atentem contra as polícias no Brasil? Então, aquilo serviu para a Rita Lee com um cunho pedagógico. E é o que eu estou tentando aqui também no caso da Luana Piovani. E antes da gente encerrar, Maurício, só queria saber de você rapidamente se você disse que recebeu tem muitos policiais apoiando, né, o seu gesto, querendo até também, processar, mas tem policiais que não concordam com o que você fez?
Olha, eu acredito que temos. Eu acredito que nós temos alguns policiais que não concordam, mas até mim não chegou. Todos que chegaram até mim, em grupos, prints e conversas que nós vimos, foram realmente de incentivo à minha ação e se sentindo representado. E, Monique, antes de encerrar, eu só queria contextualizar para vocês a situação que a gente vive aqui na Bahia, para vocês conseguirem entender o quão complicado é o que nós estamos vivendo e por que essa defesa incisiva da honra do policial. Olha só, a Bahia vive nesse momento um cenário de terror. E quando eu falo terror, eu estou falando literalmente a palavra, não sentido figurado. Recentemente, nós tivemos aqui uma mulher numa cidadezinha pequena da Bahia, a 700 quilômetros de Salvador, que ela foi assassinada, decapitada, e tudo isso foi filmado, comemorado e utilizado como uma forma de causar um caos social naquela cidade, além de servir de exemplo para outros inimigos dessa facção criminosa. Então, veja, nós estamos lidando com algo muito mais sombrio do que simples um cenário de violência, como está em todo o Brasil. A Bahia lidera o ranking de homicídios, nós temos 6 cidades das mais violentas, das 10 mais violentas do Brasil. E nós temos inúmeros outros problemas que precisamos lidar no dia a dia. Então, eu não posso admitir que uma influenciadora com 6 milhões de seguidores atente de forma leviana e covarde todos os policiais militares, assim, do nada. Então, é preciso que as pessoas compreendam que, antigamente, quando nós íamos para a aposentadoria, a gente pensava em sair do grande centro e ir para o interior para poder ter uma vida mais tranquila. Hoje em dia, na Bahia, não tem mais isso. Esse caso que eu acabei de citar, ele foi a 700 quilômetros de Salvador, uma cidade pacata, até então. Então, a violência na Bahia rompeu as fronteiras dos grandes centros. Nós estamos tendo que lidar com isso em todos os 4 cantos da Bahia e não podemos, além de lidar com todos esses problemas do dia a dia do policial, lidar com uma fala criminosa como essa sobre pais e mães de família. Eu sempre costumo dizer que descredenciar e desacreditar a polícia militar, em qualquer aspecto que seja, é trabalho prestado a organizações criminosas. Perfeito, Maurício. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Maurício. Agradeço o espaço, muito obrigado aí, tenham boa tarde. Boa Boa tarde. tarde.